Pai do Senhor, os amados irmãos, mais um culto de adoração ao Senhor. E é um prazer estar aqui, podendo compartilhar uma palavra com cada um. Inicialmente, vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, na Tua presença, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a Sua grandeza, a Sua santidade, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado por nós, Senhor, tudo o que foi feito na cruz do Calvário, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Senhor, no Teu altar, Senhor, como sacrifício, Senhor. Reconhecemos, Senhor, as dificuldades, Senhor, que é viver, Senhor, num mundo conturbado, Senhor, onde, Senhor, temos que tomar atitudes, Senhor, onde temos que ter ações, Pai amado. Nós reconhecemos isso, Senhor, e reconhecemos, Senhor, a grandeza, Senhor, do Teu cuidado, Senhor, para nos orientar, Senhor, para nos conduzir, Senhor, pelo melhor caminho, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, Senhor, que Tu possa vir, Senhor, com a Tua cura, Senhor. Aqueles, Senhor, que se encontram, Pai amado, necessitando de provisão, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a provisão apareça, Pai amado, que essa pessoa tenha estratégia, Senhor, para melhor conduzir as suas finanças, Senhor, que Tu possa fazer, Senhor, o que tem de melhor para ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. E também pedimos, Senhor, pelos casais, Senhor, é uma oração que nós sempre fazemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, das dificuldades, Pai amado, dos ataques, Senhor, e reconhecemos, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolvendo, Senhor, cuidando de nós, Senhor, pode nos fazer, Senhor, vitoriosos, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, irmãos, hoje o tema de hoje é oração, né? Então, oração é um elemento essencial em nossa vida, né? E por isso é uma das coisas mais difíceis, né? Uma das coisas mais atacadas, né? Na vida do cristão. E o cristão, mesmo sendo atacado, ele não pode abrir mão de oração, né? Desse momento que ele deve ter em particular com Deus, né? Para levar suas súplicas, para pedir perdão pelos seus pecados, né? Para fazer uma análise também de sua vida. Então, nesse momento que estamos conectados com Deus, declaramos e pedimos o que entendemos ser importante, Ele nos ouve, né? E se revela a nós, né? E aceita, né? Ele realmente ele entende a partir das nossas orações as nossas dificuldades. A grande maioria das pessoas, elas não recebem a resposta de forma audível e isso às vezes incomoda demais, né? Nem de maneira imediata. Mas Deus nunca deixa de nos responder, né? O silêncio dele, muitas das vezes, também é a resposta que nós precisamos, né? Então, é importante que nós venhamos a nos submeter a Deus e realmente confiar nele, confiar na sua palavra, para que aquilo que nós oremos, né, e a resposta que ele nos envia, né, quer seja o silêncio, quer seja uma pessoa que venha nos trazer alguma coisa, ou quer ser também, ou então alguma situação que se apresente, que você entenda como resposta, né, que tudo seja pela vontade dele. E aí, o fato mais relevante, né, de uma oração é a oportunidade que nós temos, né, de um filho falar com o pai, né, e o pai ouvir da boca do filho o que ele tem sentido. E isso é interessante porque, embora, né, nós venhamos ali nos abrir, né, para Deus diante da oração, né, rasgar nosso coração, todas essas coisas ele já sabe, né, de antemão, né, porque ele é tudo em nós, né, ele é onisciente, onipresente. Então, ele antes mesmo de nós imaginarmos, né, a sua palavra já diz que ele pode saber aquilo que nós vamos pensar, né? Aí você, de repente, imagina, né, se hoje o ser humano ele consegue programar uma inteligência artificial para tentar pensar igual ao ser humano, imagine o próprio Deus, né, que ele ali é capaz de dar toda a sabedoria ao homem, né, que criou o homem, criou todo o universo, o que ele não é capaz de saber sobre nós, né? O que ele não é capaz de prever sobre nós. Mas queria trazer também alguns versículos, né? Embasar a nossa palavra em alguns versículos e principalmente, né, no nosso referencial, que é Cristo Jesus, né? E para isso eu queria mostrar os versículos de Mateus, capítulo 26, né? Versículo 36, 38, 39 e 42. Que vai falar da submissão ao Pai, né?
e também no fortalecimento da caminhada de Jesus Cristo. E isso eu queria que os irmãos eles pudessem, né, se colocar na situação, né, numa situação, muitas das vezes nós nos encontramos numa situação difícil, e às vezes a primeira atitude que nós temos é o quê? É nos desesperar. É comum do ser humano fazer isso. Nos desesperar é tomar a primeira ação possível, né? Sem muito pensar, sem orar, sem entregar nas mãos de Deus. Mas Jesus ele traz a fórmula ali, né? Quando nós estivermos, né, em aflições, em ansiedades, em dificuldade, o que nós devemos fazer. Então eu vou ler aqui. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Né? Então, nesse versículo 36, ele já aponta, né, para um momento, né, um momento de comunhão em particular de Jesus Cristo, né, com o Pai. E no versículo 38 ele fala: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigie comigo. E por que separei esse versículo? Né? Porque fala justamente da tristeza, né? Se Jesus Cristo, né, que é o próprio Deus que veio em forma de homem, ele se sentiu triste, né? Ele se sentiu em dificuldade, por que nós não vamos nos sentir assim? Mas reparem, né, a atitude dele, né, foi realmente buscar a Deus em oração, né, buscar uma resposta em Deus. E aí, no versículo 39, fala o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, a gente pode reparar, né, que muitas das vezes é o desejo do nosso coração não passar por determinadas coisas, mas às vezes temos que passar. Né? E a nossa oração tem que ser justamente nesse sentido. Né? Se Deus puder passar de nós, né, se for algo que não seja uma das essências, né, que nós devemos passar, né, algo que não pode ser afastado, que nós venhamos a passar com o Pai. Mas se for possível, né, afastar essa situação, que Deus afaste, óbvio, né? Quem quer ficar sofrendo, quem quer ter dificuldade. Né? Mas se não tiver solução, que Ele nos ajude, né, que Ele nos fortaleça. E aí, no versículo 42, diz o seguinte: retirou-se para outra vez para orar, e disse: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, mais uma vez, Jesus Cristo também coloca, né, diante de Deus a possibilidade. A gente repara, né, que o homem, né, o ser humano, ele tem aflições. E ali Jesus Cristo estava na condição de homem mesmo, que ele iria nos representar a humanidade. Então, ele sabe a aflição, né, de estar indo, né, a própria palavra fala em Isaías, né, para o matadouro. Né? Então, isso gera uma aflição. E ele pede para passar, e é algo natural, e nós podemos pedir isso. Né? Mas importantíssimo esse ponto é que ele sempre coloca, né, a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No caso, nesse versículo, ele fala: faça-se a tua vontade, que é praticamente a mesma coisa, né? Está escrito só de forma diferente. E no versículo 44 diz o seguinte: então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, Jesus Cristo insistiu em oração. E entendeu, possivelmente porque Deus não mudou nada aquele cenário, ele entendeu que ele tinha que passar por aquela situação, ele tinha que passar por aquela aflição, e ele entendeu também que se ele passasse por aquela aflição com a permissão de Deus, ali ele seria vitorioso, assim como não só ele foi vitorioso, nós também fomos vitoriosos, né, a partir da vitória dele. Então essa submissão tem um peso muito grande no mundo espiritual, pois quando somos submissos ao Pai, fechamos as brechas que Satanás procura para nos acusar e tentar tocar em nossas vidas. Né? Porque a cada momento que nós somos instigados, a cada momento que nós somos levados a agir pelas nossas próprias ações,
Satanás está ali nos testando, né? Porque quando a gente não clama a Deus, quando a gente não se coloca diante do Pai, na verdade nós estamos, né, levando uma resposta dizendo que Deus não é suficiente, né, para as nossas aflições, que Deus não é suficiente para as nossas dificuldades. Mas sabemos, né, temos a certeza e a convicção que Deus é suficiente. Embora a nossa carne, muitas das vezes, ela tente nos levar para outro caminho, né, o nosso ser racional, né, o nosso ser ligado ao Espírito Santo, ele sabe que Deus é suficiente e ali ele vai cuidar de nós. Mas interessante também é citar também ali um momento, né, em Êxodo, capítulo 17, versículo 11, né, mostrando ali a submissão de Moisés, orando naquele lugar. Ele intercede ali, né, numa batalha contra os amalequitas, né, e ali, enquanto ele permanecia orando, e principalmente com seus braços estendidos, e a palavra é muito clara nisso, o povo de Deus ele ia prevalecendo, né, o povo de Israel ia prevalecendo. Diz o seguinte, né, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E aí entendemos, né, o poder da oração, a submissão de Moisés diante de Deus, né, orando, né, se prostrando diante dele, estendendo os braços, né, intercedendo. E é interessante que no Antigo Testamento as coisas eram muito mais materiais, você conseguia ver através de guerras, através das ações ali do povo de Deus, como as batalhas se travavam e a importância de muitas das vezes a gente ter uma vida com Deus, né? Uma vida ali de submissão, uma vida de oração. E essa é uma ocasião que vê claramente esse contexto relatado para nós, e nós podemos ver, né, que a oração de Moisés ela tinha um papel fundamental no mundo espiritual, que fazia com que Israel prevalecesse. Hoje, talvez a gente não consiga ver diretamente, mas isso ainda ocorre. A nossa oração, né, tem um papel fundamental no mundo espiritual para declarar também as nossas vitórias, né, para demonstrar que nós somos submissos ao Pai, para demonstrar também que Satanás não pode tocar em nossas vidas enquanto nós estivermos sob a submissão do Pai, né? Enquanto nós estivermos debaixo da proteção do Pai. E já caminhando para o final, né, a oração do cristão deve tomar lugar, né, de todo julgamento. Né? Aliás, ela não deve tomar lugar do julgamento. Né? A oração do cristão, ao invés de você julgar, você deve orar pela pessoa, né? Falando de uma forma mais clara. Porque muitas das vezes, né, nós trocamos, né, a oração, o momento que nós deveríamos estar orando por aquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa, e passamos a julgar aquela pessoa a partir do momento que vemos um problema. E isso é importante. Eu queria citar em Lucas capítulo 22, versículo 32, o exemplo que Jesus Cristo nos traz. Jesus falando com Pedro. Mas eu orei por você, Lucas capítulo 22, versículo 32. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus Cristo tinha ali todo momento de reclamar, poderia ter reclamado com Pedro, poderia ter julgado Pedro, né, porque ele não tinha fé, porque estava ali naquela situação, mas o que ele fala é que ele estava orando por Pedro, né, que orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, e reconhecia lá na frente que Pedro seria muito útil, né, para fortalecer os irmãos, assim como foi, né, assim como Pedro fortaleceu a todos nós e ainda nos fortalece através de seus escritos. Então, irmãos, devemos orar mais e julgar menos, né? Devemos ser submissos ao Pai através da oração. Fico com essa palavra em nome de Jesus, que nós, mesmo nesse mundo difícil, mesmo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, que nós sempre venhamos a reservar um tempo para nós orarmos, né? Nos entregarmos a Deus e principalmente intercedermos também para com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Fique na paz em nome de Jesus. Amém.